Queria convidá-los nessa noite a abrir nossas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo de número 24. Faremos uma leitura do verso 1 ao verso 16. O texto diz o seguinte: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele, e lhe dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o mar. Os pais de vocês clamaram ao Senhor, e ele pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, se levantou e lutou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. Assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei na mão de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas e nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidade que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com sinceridade e com integridade. Joguem fora os deuses dos pais de vocês, que serviram do lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Meus irmãos, eu queria meditar nessa noite sobre o seguinte tema: firmando um compromisso de servir ao Senhor. Firmando um compromisso de servir ao Senhor. Porque todo o capítulo 24 é um chamado a firmar esse compromisso. É essa a intenção de Josué, no final da sua vida, ao relembrar os israelitas de tudo aquilo que ele falou nesse capítulo. E, meus irmãos, todo homem, cá para nós, digno e honrado, seja homem ou mulher, ele não gosta de quebrar os compromissos que ele faz. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas que quebram os compromissos que faz. Todo homem e mulher honrado, ele deseja ver os seus compromissos
cumpridos, tanto o que ele faz como os que os outros fazem com eles. E, meus irmãos, todo compromisso que nós firmamos, ele traz benefícios e ele também traz consequências, caso a gente não cumpra o compromisso que a gente firmou. Tudo nessa vida, meus irmãos, essa é a verdade para toda a realidade da nossa vida. Nós fazemos compromisso quando nós compramos alguma coisa, nós fazemos compromisso quando a gente contrata algum serviço, nós fazemos um compromisso até quando a gente casa, um compromisso matrimonial, que tem as suas responsabilidades e também tem as suas consequências, caso a gente não cumpra a nossa parte do acordo. A verdade, meus irmãos, é que nós geralmente fazemos compromissos que trazem benefícios para nós. Nós assumimos compromissos ou que traz algum benefício futuro, ou nós assumimos algum compromisso na nossa vida por causa de algum benefício que a gente já recebeu. Por exemplo, nós fazemos o compromisso de mensalmente tirar uma parte do nosso lucro, do nosso trabalho e devolver para o governo, para que no futuro, embora seja bem difícil agora, né? Embora no futuro nós nos aposentamos e recebemos a recompensa de todo aquele investimento que a gente fez. A gente faz o compromisso de estar lá pagando os impostos, pagando ali FGTS, para que no futuro a gente receba o benefício. Mas algumas vezes a gente faz algum compromisso por algum benefício que a gente recebeu já. Por exemplo, um filho que decide agora, depois do seu pai e da sua mãe, idoso, decide agora ter o compromisso de cuidar e de ajudá-los como uma retribuição de todo o benefício que ele recebeu quando mais novo. A verdade é que nós firmamos compromisso por alguma coisa no futuro ou por alguma coisa que nós já recebemos. E o propósito de Josué aqui é fazer aqueles homens refletirem e assumirem um compromisso de servir ao Senhor pelos benefícios que eles já haviam recebido. O que Josué está descrevendo aqui para mim e para vocês são os benefícios que toda aquela nação recebeu de Deus. Então eles devem agora, por causa desses benefícios que eles receberam, firmar um compromisso de servir a Deus. E aqui, meus irmãos, nesse trecho, a minha esperança, eu creio que a mesma esperança de Josué, é apresentar, meus irmãos, 4 razões para firmarmos um compromisso de servir a Deus. Eu quero apresentar para vocês nessa noite 4 compromissos para motivar vocês a servirem a Deus. Primeira razão, meus irmãos, versos 2 e 4. A primeira razão para que aquele povo firmasse um compromisso com Deus, e nós também, é a escolha graciosa de Deus. Veja no versículo 1, meus irmãos, é importante. Josué reúne toda a liderança do povo, todos os representantes daquela grande nação, das 12 tribos, os seus juízes estão ali. E Josué começa a falar da escolha graciosa de Deus, do patriarca, do pai daquela nação. Veja o que o texto diz a partir do verso 12. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio, e fiz vocês percorrerem a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Notem bem a ênfase que Josué quer dar aqui. O pai de vocês era um idólatra. A descendência de vocês estava no outro lado do Eufrates, adorando deuses que não são deuses, adorando seres que não têm poder nenhum de criação e nem de salvação. Eu arranquei eles lá da idolatria. Eu tirei a semente, a descendência de vocês de dentro de uma região idólatra e trouxe vocês. Veja que a ênfase ele diz, e eu trouxe. Não está dizendo aqui que foi Abraão que veio. Abraão era idólatra, Abraão não conhecia o verdadeiro Deus, mas Deus graciosamente, sem Abraão merecer,
Deus salva Abraão. Deus converte o coração de Abraão. E Abraão passa a perceber que os deuses que a sua família cultuava, os deuses que ele foi acostumado desde a sua mocidade a venerar, não eram deuses. Eram meras fabricações da imaginação de homens. E então Abraão, escutando o chamado de Deus, aquilo que Deus produziu em seu coração, Abraão sai daquela terra. Mas veja, meus irmãos, que é tudo por graça. Não havia mérito nenhum em Abraão. O que Josué quer aqui, meus irmãos, é olhar para aquele povo e dizer: olha, vocês não merecem o Deus que vocês têm. Vocês não merecem receber nada de Deus. Vocês cultuavam aos deuses no Egito, como Ezequiel vai dizer. Vocês, mesmo lá debaixo da opressão, vocês se tornaram idólatras. Vocês constantemente tentaram o Senhor. Constantemente vocês se voltaram contra o Senhor. E se vocês estão aqui hoje, nessa terra, é porque Deus foi misericordioso, Deus foi gracioso, e não porque vocês mereciam alguma coisa. Tudo começa pela chamada graciosa de Deus em Abraão. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, não podemos conquistar a salvação. Você pode morrer tentando, e mesmo assim acordará no inferno. Não tem como você se salvar. Se alguém alguma vez diz para você que se você conseguir fazer boas obras, você vai para o céu, mentiram para você. Não se sinta ofendido, mas até nas suas boas obras, há más intenções. Quantas vezes você não se orgulhou de alguém saber que você ajudou alguém? Quantas vezes você não desejou, depois de ajudar alguém, que alguém tomasse conhecimento para que você recebesse o louvor? Quantas vezes você fez as coisas com segunda ou com terceiras intenções? Você é pecador. A sua consciência prova isso. Você sabe que eu estou dizendo a verdade. Nesse momento, talvez você esteja lembrando de alguma coisa horrível que você pensou durante o dia, ou que talvez fez. Você não tem como se voltar para Deus, é impossível. O seu coração deseja tudo que é de ruim nesse mundo. Ele se alegra nas coisas ruins. Mas aí Deus transformou o seu coração. E Ele lhe salvou. E deixe-me dizer uma coisa para vocês: nada em vocês motivou Deus a salvar vocês. Nada. Vocês não tinham nada para oferecer a Deus, porque Deus é o dono de tudo. Absolutamente nada. Vocês não poderiam oferecer nada pela sua salvação, porque vocês estavam perdidos, cegos, mortos espiritualmente, sem sentir o toque da graça de Deus e sem perceber a graciosidade das coisas criadas. Não conseguiam enxergar Deus em nada. Mas aí Deus, de uma forma misericordiosa, mesmo sem você merecer, vivendo na idolatria do seu próprio eu, Deus decide transformar o seu coração. Eu gosto muito, meus irmãos, de um texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 8. Eu queria ler para vocês, que expressa bem essa verdade da escolha graciosa de Deus. O texto diz o seguinte, Deuteronômio 7, verso 6. Porque vocês são um povo separado para o Senhor. Seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há na terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor amou vocês e escolheu vocês, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amou, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor tirou vocês com mão poderosa do Egito. A razão de você ter sido escolhido por Deus não é nada que há em você. A razão de você ter sido escolhido por Deus, transformado por Deus, é porque Ele lhe ama. E esse amor parte unicamente dEle, porque nada em você é amável diante de Deus. Porque há pecado onde quer que a gente vá. A nossa natureza ela é corrompida. Nós bebemos o pecado como água, como Isaías diz. Nós desejamos fazer o errado e queremos instantaneamente ocultar aquilo que fizemos de errado. Mas Deus vê a nossa alma. Ele vê o que nós ocultamos no nosso coração. Ele sabe de todos os nossos pecados. E mesmo assim, é a pessoa que mais nos ama. Se o amor de Deus não é suficiente para motivar você a firmar um compromisso com Ele,
nada que eu prometa a vocês hoje aqui, absolutamente nada, vai fazer vocês firmarem um compromisso de servir ao Senhor. Lembrem, tudo é pela graça. O Senhor escolheu aqueles homens por pura graça. O coração daqueles homens ficou claro no deserto, que eram pessoas que não eram amáveis. Depois de ver todos os feitos do Senhor, pão descer do céu, coluna de fogo durante o frio da noite no deserto, nuvem para esfriar o calor do dia do deserto, apesar de verem todos os milagres, constantemente se voltavam contra o Senhor. E o Senhor constantemente escolhia graciosamente amar aqueles que não eram dignos de amor nenhum. O Senhor ama você. O Senhor ama você e prova isso a você quando Ele decide sacrificar o seu Filho sem pecado por pessoas como eu e você, pecadoras. Por pessoas que, como eu e você, desejamos viver para a nossa própria glória e não para a glória dEle. Mas Ele provou que nos ama, meus irmãos, enviando Jesus Cristo. Primeira razão que Josué dá para firmarmos um compromisso de servir ao Senhor é lembrar da escolha graciosa desse Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Josué lembra da libertação realizada por Deus. Veja que primeiramente ele fala sobre a escolha graciosa de Deus. E agora ele fala da libertação realizada por esse Deus. Veja, se você acompanhar o texto, ainda no versículo 6, no finalzinho, o texto diz que o povo de Israel desceu para o Egito. E nós sabemos o que é que acontece no Egito. E veja o que é que o texto diz, verso 5. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito e com o que eu fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram a mim, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles. O mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito, depois de vocês viverem no deserto por muito tempo. Veja que o texto diz, quem foi que tirou do Egito? Foi Israel que com sua própria força, com seu próprio poderio militar saiu do Egito? Não, eu vos tirei do Egito. Quando o povo de Israel começa a passar por uma fome na terra de Canaã, eles decidem descer para o Egito. E lá no Egito eles são abençoados por causa da presença de José. José havia interpretado os sonhos de Faraó e previsto uma grande seca. Ele abençoou todo o Egito, prevendo o que aconteceria e guardando mantimentos. O Egito se tornou o celeiro do mundo. Mas depois nasceu um faraó que não conhecia os feitos de José. E percebeu que os israelitas tinham se multiplicado demais, tinham crescido demais. Tiveram medo que numa invasão eles se juntassem com o inimigo. Então o faraó manda escravizar, começa a subjugar o povo de Israel, começa a maltratar, e lá eles aprendem sobre o jugo de Faraó, o que significa opressão. Lá eles se lembram de tudo de doloroso que a escravidão podia oferecer, eles tiveram. Mas o texto diz que eles clamaram a Deus. E Deus os libertou. Deus libertou aquele povo e tirou aquele povo de dentro do Egito, mandando pragas, castigando cada um dos deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas, meus irmãos, era um ataque contra uma divindade do Egito. Deus provou que eles não eram nada, eram apenas ídolos feitos por mãos humanas. E não poderiam salvar o povo do verdadeiro Deus. Então ele arranca o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele mostra ao povo a sua liberdade, o seu poder em libertar. E aí, meus queridos, eles aprendem que Deus é um Deus que pode todas as coisas. Josué lembra do pior episódio do Antigo Testamento até aquele momento para motivar aquelas pessoas a reconhecer aonde elas estavam e onde elas estão hoje.
Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa pergunta, às vezes eu faço para mim. Se o Senhor não estivesse me escolhido, me transformado e me conduzido à sua presença, aonde eu estaria? Já perdi alguns amigos de infância. E eu constantemente me pergunto, aonde eu estaria se o Senhor não estivesse me salvado? Aonde você acha que você estaria se o Senhor não estivesse preservando a sua vida? Se o Senhor não estivesse livrando você, conduzindo a sua vida, libertando a sua vida? Aonde você acha que você estaria? Josué olha para aquele povo e diz, vocês não mereciam, foram escolhidos por Deus graciosamente. Agora vejam a libertação que Deus fez. Veja a libertação realizada por Deus na vida de vocês. Quem vocês eram? Escravos. Mas agora são livres por causa do amor de Deus. Meus irmãos, não se enganem. Essa também é a nossa história. Abraão estava numa terra de idolatria. E às vezes, meus irmãos, nós não percebemos, mas nós somos envoltos em idolatrias. Não há um ídolo feito de gesso ou de madeira. Não, a gente evoluiu demais. A maioria aqui evoluiu demais para crer nisso. Mas nós criamos um ídolo chamado nós mesmos. Nós idolatramos os nossos próprios pensamentos. Nós fizemos da nossa vontade o nosso ídolo. E nós estamos dispostos a qualquer coisa, meus irmãos. Qualquer coisa para satisfazer o ídolo do nosso coração. Não importa se é riqueza, se é glória, não importa o que quer que seja. Nós constantemente lutaremos desesperadamente para saciar a vontade do ídolo que habita em nosso coração. Todos nós, meus irmãos, temos alguma idolatria para abandonar. A idolatria do corpo perfeito, a idolatria da avareza, a idolatria de achar que as riquezas trazem a verdadeira felicidade, a idolatria sexual, a cobiça. Todos nós criamos ídolos no nosso coração e o Senhor nos encontrou nesse estado. E mesmo assim, não merecendo nada de Deus, absolutamente nada, Ele nos escolhe graciosamente por causa do seu amor. E não apenas isso, Ele nos dá poder para nos libertar de todos esses vícios. Ele nos liberta de toda a tirania do pecado que habita no meu e no seu coração. E nós recebemos libertação dele, meus irmãos. Assim como os israelitas receberam libertação, nós recebemos também. O Senhor nos libertou para vivermos para agradar a Ele. Lembre de todo o que você conhece de si mesmo. Se você é um salvo, se você foi escolhido e transformado por Jesus, você sabe do que eu estou falando. Você constantemente lembra de tudo que você já fez, o que você faz, o que você pensa. E isso pesa o seu coração, porque você sabe que isso não agrada a Deus. Mas aí, ao invés de entrar em desespero, você se lembra que Ele escolheu você, não por o que você faz ou por quem você é, mas porque Ele lhe ama. Com um amor eterno, inexplicável, unicamente nascendo dele, pois não merecíamos. E aí você luta para firmar um compromisso com esse Deus, por causa da escolha graciosa e por causa da redenção, do livramento, da libertação que Ele concedeu à sua vida, do poder do pecado. Às vezes, meus irmãos, nós nos alegramos em permanecer no pecado. E a gente constantemente olha para as pessoas do mundo e a gente vê as pessoas pecando e às vezes expõem até o pecado achando que é uma vantagem. Normalmente elas olham para nós que firmamos um compromisso de servir ao Senhor e diz, o crente não é um cristão, é um tristão. Ele não sabe aproveitar a vida, não. Veja aí um bando de papangu, aqueles lá de Martins, né? Um bando de papangu desse daí. Eles, no lugar de aproveitar um carnaval aqui, umas bandas bem legal, e aí bebida, e mulher de todo canto, e homem de todo canto, e por aí vai. Aí sobem a serra para passar 4 dias lá no frio, tomando chuva, orando, cantando, escutando a pregação. Esses homens não sabem, essas pessoas não sabem aproveitar a vida. Quando morrer, vai tudo para o mesmo canto. Meus irmãos, todas as alegrias desse mundo
se tornarão em vapor no primeiro segundo em que um de nós entrar no inferno. Todas as alegrias que você pode ter no pecado nesse mundo, vivendo uma vida distante da vontade de Deus, elas vão sumir no primeiro segundo no chão do inferno. Nunca se esqueçam disso. Nos portões do céu, haverá uma placa sinalizando imerecido. Mas a palavra merecido estará pintada em imerecido, imerecido no céu e merecido no inferno estará pintado. Nos portões do inferno ficará muito claro, merecido. Merecido porque a pessoa viveu toda uma vida rejeitando a oferta graciosa de Deus de salvação. Viveu uma vida todinha entregue à escravidão do pecado e desejando, sentindo prazer nele. Preferiu ficar e abafar a voz, muitas vezes, da consciência, mesmo a consciência dizendo, é errado. Não faça isso. Consequências virão. Mas por causa do desejo de satisfazer a idolatria do coração, a pessoa não levou em consideração a oferta de salvação dada por um Deus gracioso. Josué vai mais adiante, meus irmãos. Josué, ele olha para aquele povo e diz, olha, vocês precisam firmar um compromisso de servir ao Senhor. Primeiro, porque Ele escolheu graciosamente vocês, sem vocês merecerem. Segundo, eu quero que vocês lembrem da libertação realizada por esse Deus. Vocês eram escravos, sofrendo no Egito. Não havia nenhuma perspectiva de saída, mas o Senhor ouviu vocês. O Senhor ouviu o clamor de vocês e enviou a Moisés e Arão, fez todos aqueles feitos, destruiu o exército de Faraó que perseguiu vocês. Lembrem da salvação, da libertação realizada por Deus. E aí ele chega a um terceiro ponto. Ele diz que outra razão para nós firmarmos um compromisso de servir ao Senhor é a proteção oferecida por Deus. Ele não apenas escolhe graciosamente, e Ele não apenas liberta, Ele também, meus irmãos, protege. Veja o que é que diz os versos 8 em diante. E veja que tipo de proteção o Senhor nos oferece. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, se levantou e lutou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de abençoar vocês. Assim, eu os livrei das mãos de Balaque. O que Josué está dizendo aqui, meu irmão, continua apresentando várias razões, agora ele lembra da peregrinação daquele povo no deserto. E de um episódio, meus irmãos, bem específico. Quando o povo de Israel começou a batalhar contra Moabe, o rei de Moabe chama um feiticeiro para amaldiçoar o povo de Deus. E aquele homem vem ali para amaldiçoar, só que todas as vezes que ele abre a boca durante 3 vezes, ao invés de sair maldição, sai uma palavra de bênção para aquele povo. Porque Deus estava dizendo que Ele era o Deus que protegia. Deus estava lembrando aqui ao povo, Josué está fazendo questão de lembrar da proteção oferecida por Deus. Deus não apenas lhe salva, Deus não apenas lhe liberta do seu cativeiro pecaminoso, da sua condição espiritual. Por causa do amor e da escolha amorosa que Ele fez por você, Ele preserva cada um de vocês. Ele oferece a vocês proteção. Meus irmãos, sabe qual é a verdade desse texto aqui? O nosso Deus tem poder para nos proteger e nos abençoar, apesar das ciladas de Satanás e da maldade do coração das pessoas. Ele tem poder para nos proteger, tanto das ciladas de Satanás,
como da maldade do coração de outras pessoas. Meus irmãos, essa é uma ótima razão para afirmarmos um compromisso com o Senhor. O Senhor nos oferece proteção. Eu lembro de uma história, eu acho que foi um dos pastores que contaram aqui, bem interessante, no dia eu achei bem engraçado, porque é uma ilustração que prova esse ponto. Diz que havia uma senhora muito temente a Deus, e era conhecida em toda a cidade pelo temor a Deus, pelas orações. Era uma mulher, de fato, que vivia e que tinha um compromisso muito bem firmado com Deus. Mas aí, uma bela fase da sua vida, aquela mulher foi acometida de uma doença e passou várias necessidades. Começou a passar necessidades. A gente sabe que quando a doença bate, ela fura o bolso. E aí, um comerciante da cidade, sabendo dessa situação, e sendo ateu, decidiu fazer um teste com aquela mulher. Chamou o funcionário, só é o seguinte, você vai lá na casa dela e você vai fazer desse jeito. Pega essa feira aqui, bote no carro, bata na porta dela. Quando ela abrir, aí você diga, olha, mandaram para você. O cara botou, mesmo não entendendo direito, é quando ele foi saindo, o patrão disse, quando ela perguntar quem foi, diga que foi Satanás que mandou a feira para ela. O funcionário se benzeu e saiu. Quando chegou lá, tirou a feira, botou na porta, bateu na porta, a mulher sai para fora, ele só, mandaram essa feira aqui para você. A mulher imediatamente começa a chorar. Oh, rapaz, que coisa boa. Pegou a feira e entrou para dentro. Aí ele bateu de novo na porta. Que é isso? Você recebeu a feira e não perguntou nem quem foi que mandou isso. Meu filho, Deus é tão bom que quando Ele quer ajudar, usa até Satanás. Meus irmãos, eu digo a você que o nosso Deus, Ele tem uma especialidade incrível. Ele tem o poder para nos proteger de qualquer coisa. O que Josué está lembrando aqui a esses homens, a esse povo, de toda a proteção oferecida por Deus durante todos aqueles anos do deserto, durante todos aqueles anos de dificuldade, quando quiseram amaldiçoar, foram obrigados a abençoar, porque Deus protege o seu povo. E, meus irmãos, essa é uma razão, essa é, na verdade, a terceira razão do texto, para nos motivar a afirmarmos um compromisso de servir ao Senhor. Amém? Mas há um quarto ponto, meus irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Além de me apontar, meus queridos, para a escolha graciosa de Deus, para a libertação realizada por Deus, para a proteção oferecida por Deus, Josué também lembra aquele povo da vitória concedida por Deus. Veja o que aqui diz os versos 11 a 13. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei na mão de vocês. Enviei vespões diante de vocês, o qual expulsaram de diante de vocês todos eles, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas de vocês, nem o arco de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei a terra que vocês não trabalharam, cidade que vocês não construíram, e vocês estão vivendo nessas cidades, e comem das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas existem diversas vezes que Deus diz, eu fiz isso, eu aquilo, não vocês, eu aquilo, não vocês, não a força de vocês, nada em vocês, tudo é a graça de Deus. E agora Ele está dizendo que a própria vitória é concedida por Deus. Ele está dizendo que aqueles homens enfrentaram um reino muito mais poderoso, uma liga de nações muito mais poderosa, muito mais numerosa do que eles, mas eles foram destruídos. Algumas pessoas
quando olham para esse texto e dizem assim, pô, geralmente é o ateu, né? O ateu, quando vê esse texto aqui, ele diz, poxa, o cara acabou de dizer que Deus é amor, que Deus amou, que Deus libertou, que Deus protegeu, aí agora Deus está numa guerra, envolvendo sangue, destruição. Que contradição é essa? Eu acho que talvez, meus irmãos, o que falta muitas vezes nas pessoas é o bom senso de não falar do que não conhece. Se conhecesse a Bíblia, saberia que Deus tem motivos suficientes para dar vitória a Israel e destruir aqueles povos. Por exemplo, abram comigo Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 12 e 16. Vai botar no telão. Leiam com atenção o que Deus está dizendo aqui. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina na terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois vocês sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá onde? Para onde Josué está pisando. Para onde Josué está discussando. Agora diga o motivo por que eles vão voltar. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Deus diz a Abraão, eu vou levar vocês para a terra que eu prometi. Mas tem gente lá morando. E esse povo vive de uma forma ímpia. Vivem pior do que Sodoma e Gomorra. Mas a minha paciência ainda não acabou. Mas quando a minha paciência acabar, quando a medida chegar, quando passar e transbordar, eu vou tomar as contas com eles. E Deus usou o próprio Israel para destruir aquelas nações. Meus irmãos, havia um Deus daquela nação chamado Moloque. Ele era uma estátua feita de bronze de mais ou menos 4 metros. E ele tinha suas mãos assim, ó. Por dentro da estátua era oco. E a estátua era aquecida com fogo. E depois um casal pegava o seu filho recém-nascido e colocava nas mãos dessa estátua de bronze, que estava fervendo, para o pai e a mãe não escutar o choro e os gritos agonizantes da criança. Os sacerdotes daquela religião batiam os tambores bem forte, para evitar que os pais não escutassem a dor da criança morrendo cozinhada, frita nas mãos de uma estátua em brasas. É esse povo que Deus quer ajustar contas. Eu estou dizendo apenas um caso, para não dizer os piores. Chegou a hora de Deus ajustar conta com eles. E Deus iria usar Israel para julgar eles, para destruir toda aquela nação idólatra. Acabar, de fato, com um povo que nunca quis amar a Deus, nunca temeu a Deus e esgotou a paciência de Deus. Mas para que o povo de Deus pudesse conseguir vitória, era necessário que o próprio Deus guerreasse as suas batalhas. Ele chamou um povo e travou a guerra que ele mesmo disse que iria fazer. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês enfrentam batalhas. Enfrentamos constantemente batalhas em nossas almas. Constantemente enfrentamos batalhas em nossa vida. Mas o nosso general ainda é Cristo. O nosso Deus ainda trava as nossas batalhas. Eu sei que muitas vezes parece que Ele não está no nosso lado. Parece que as coisas vão de mal a pior, mas Ele está bolando a estratégia dEle. E Ele nunca perde uma batalha. Ele é o melhor dos generais. Nem a própria morte pôde conceber que Ele ficasse na sepultura. O nosso Senhor é um Deus que nos concede vitória. O nosso Senhor é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. E é isso que Josué está dizendo àqueles homens. O Senhor escolheu, o Senhor libertou, o Senhor preservou, o Senhor concedeu vitória. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Veja o que é que ele diz agora, meus irmãos. Veja a conclusão de todo esse texto. Versículo 14.
Agora, depois de vocês escutarem tudo isso, temam ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os ídolos que os pais de vocês serviram da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, depois de tudo que vocês escutaram aqui, que vocês viram e reconheceram, escolham a que Deus vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A conclusão de Josué é óbvia. Não há outra conclusão depois de analisar cada uma das 4 razões. Você não tem escolha. Longe desse Deus, debaixo de uma vida totalmente contrária à sua vontade, você só encontrará destruição. O inferno existe numa vida vivida longe de Deus. Meus irmãos, não importa se é uma vitória sobre o câncer, se é uma vitória sobre uma crise familiar, se é uma vitória sobre uma batalha espiritual, se era um problema na sua família que você não achava que não tinha solução, o Senhor é quem concede vitória. E você precisa assumir, meus irmãos, esse compromisso hoje de servir ao Senhor. Razões não lhe faltam. O texto é claro. Sabe o que é que... E aqui eu termino. Sabe o que é que mais me surpreende aqui em Josué? É que ele não quer servir a Deus sozinho. Ele chama o povo e dá ao povo, olha, depois de tudo que eu disse aqui, eu vou servir ao Senhor. Eu vou firmar o compromisso de servir ao Senhor, vocês escolham. Mas o mais interessante é que a preocupação primária de Josué é com a família dele. Ele toma a iniciativa, mas ele quer levar a família junto. Eu e minha casa estabeleceremos a prioridade de servir ao Senhor. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Nenhum sucesso que você possa ter na vida, nada que você possa conseguir na sua vida, se no caminho que você trilhou para conseguir isso, você perdeu, destruiu ou machucou sua família, não valeu de nada. Não valeu de nada. Josué quer levar a família dele a temer o Senhor. E todos os que estão aqui, lembrem disso. As razões nós temos para firmar um compromisso com o Senhor. Mas esse compromisso não deve ser só nosso. Nós precisamos desejar levar a nossa família a ter esse mesmo compromisso com Deus. Eu sei que nem todos aqui têm a sua família completa no caminho de Deus. Mas nunca se esqueça. O Senhor é quem escolhe graciosamente. O Senhor é quem concede libertação. O Senhor é quem preserva. E o Senhor é quem, no final, vai lhe dar a vitória. Amém?